deveria Há estar. uma coisa que não nos devemos esquecer. A razão da Itália solicitar e com sucesso que os países africanos ocorressem para lá é uma questão histórica. A Itália tem ou teve a melhor escola da máfia. E essa máfia disseminou-se em África. E os africanos, de facto, têm um dever, têm um compromisso. Até porque, por ter razão econômica, muitos deles depositaram os dinheiros deles lá. Só a única razão que pode ser equacionada para perceber como é que a Itália, que está em falência, como foi dito, tem a capacidade de convencer e convidar 56 países para a sua... Quer dizer, só por essa razão da máfia, e aqui a África não avança porque está instalada a máfia. Nós não temos governos, temos mafiosos, e isso aprendeu exatamente na Itália. Portanto, a Itália tem para eles, para esses indivíduos, a Itália é uma escola, é uma referência para a tristeza coletiva, porque nós também não vemos, de facto, vantagens nem competitivas, nem comparativas, que a Itália faça esta cimeira em torno de quê? Para dizer o quê? Para vender o quê? Para convencer o quê? Então, só nesses termos que talvez se possa justificar. Agora, só para falar um bocadinho do Eduardo, Dr. William, eu não me canso em felicitar a TV8, porque tivemos oportunidade e a honra de partilharmos aqui nesse painel com o Eduardo, e naquele dia eu tentei beliscar o Eduardo, porque eu, de facto, não sabia se a Frelimo tivesse um quadro tão jovem, competente como ele. O Venâncio. Peço desculpa. É o Venâncio. A Renamo. Da Renamo. Eu dizia, mas então você é da Renamo. A Renamo, afinal, tem gente intelectual, jovem, capaz de galvanizar. Não assumam aquilo, por quê? Portanto, ele pensa que a partir daquele dia também, com a energia positiva do chefe indígena, o Venâncio tomou uma decisão, e o Venâncio hoje torna-se num elemento incontornável na Frelimos, justamente pelo resultado que ele apresentou. O Venâncio, na Frelimo, vai emprestar, de facto, um novo ar, vai credibilizar a Frelimo e é capaz de levar a Frelimo ao poder. Bastava termos a referência das eleições locais em Maputo, onde ele concorreu, o resultado, o impacto e a magnitude que ele tomou. Portanto, será feliz a Frelimo se de facto viabilizar, porque ele vai passar... A Renamo. Estou sempre a falar de uma coisa que... Eu estou, compadre, o tambor, o teu compadre tambor é que está a fazer confusão. Ele está em Roma. O tambor está em Roma, está na Itália. Não, ele tinha que ir, então não tem lá o processo lá na Inglaterra. Né? As dívidas ocultas, um dos cordeiros foi a Itália, das dívidas ocultas. Portanto, a Itália hoje é uma referência, é uma placa para gente mafiosa, gente desonesta na política. Só por isso que eles podem ir à Itália para depois fazer a lavagem de capitais e cimentar ali os acordos para rentabilizar os dinheiros deles. Só apenas isso, porque a Itália não tem nada que emprestar. Portanto, felicitamos o Venâncio e que tenha sucesso, porque eu tenho fé e acredito piamente que se a Renamo lhe emprestar esta graça, a Renamo será poder. Ele tem capacidade de mobilizar, é jovem. Essas ideias que o Dr. William agora colocou, se não pode haver um africano que possa convidar a Europa para o seu país, eu penso que só com nova nata na política que será possível isto. Olha, Anselmo, o Dr. William Antonete. Nós temos que experimentar, quer dizer, vê uma coisa. Eu continuo a dizer, nós nunca deixamos de ser colonizados. Nós temos que aceitar isso. Sim. Temos muita intelectualice, muito blé que somos. Mas vê, quando você é licenciado, você só é licenciado na visão do Ocidente. Nunca é licenciado na visão africana.
É a ciência ocidental que cunha até a nossa titulação até hoje. Sim. Por isso é que lá onde é possível uma titulação africana, eles se agigantam para estar lá e criam, por exemplo, uma ciência espúria como a egiptologia. E se vocês forem ver, por que que nós não criamos a gregologia? Um dos maiores filósofos da Grécia era africano. Né? Foi ele que fez a disseminação de Sócrates, de Platão. Era o Plotinos. Ora, então, foi um dos últimos estados a ser criado. Não havia Grécia, nada. Basta ver a cultura grega, a literatura grega, nós encontramos em 2 poemas de Homero. Então, nós temos este franco complexo de não chamarmos 40, 50 anos depois a nós a titularidade daquilo que é nosso. E começando mesmo pela ciência, vocês veem, todas as vezes que se faz uma lei em Angola, onde é que se vai beber? No Ocidente. Em Portugal. O inverso ocorre? Não. Ocorre. Esta gente, não, até quando vamos falar dos nossos interiores, esta gente não anda no interior para ver como é que se aplica o direito consuetudinário. Nunca. Eu, na faculdade, montei diante dos meus alunos, e honra seja feita à universidade que aceitou, não é? O primeiro tribunal consuetudinário, com as mesmas práticas, em que há um colégio de juízes, há um presidente da corte, na pessoa do SOBA, que não julga sem os indunas. Existe o justo processo legal. E não está lá o direito positivo. Mas quando há todas essas parangonas de discussão, são sempre os mesmos que precisam de direito positivo, que vão falar do direito tradicional, mas não andam no campo, não sabem, não conhecem a nossa realidade. Eles não sabem que temos um povo, 2 povos que são expressamente discriminados pela Constituição. Os Sans e os Nhané-Kahumbi. Nós temos povos que têm uma vivência ligada à estação do ano. Eles param se não houver caça. Portanto, e depois fazem leis que atentam contra essas comunidades. Não se reconhece a sua riqueza material não titulada. Não conhece. Quer dizer, o governo aposta-se de tudo que é do povo e dá a esta gente. Depois sentem-se capachos. 50 anos depois, nós vamos atrás da Itália. Depois, quando chegar a delegação de Angola, a gente pergunta, o que é que você trouxe? Uma mão de nada. O que é que vai fazer a Itália mais uma vez? Reforçar os acordos para os barcos italianos virem pescar em Angola, em Moçambique. Mas nada. Não, e depois a gravata que foi comprar em Milão. Gravata. Isto é grave. Bom, mas uma boa notícia, bom, eu não gostaria que fosse, mas eu estou mais ligado à Côte d'Ivoire porque eu tinha excelentes relações com o papá Houphouët-Boigny, que dormi várias vezes nos seus palácios, em Yamoussoukro, fui uma das pessoas convidadas, Le Petit William, para ver a inauguração de Notre-Dame de la Paix, lançamento da primeira pedra, e depois a Côte d'Ivoire, que quase não passava os oitavos de final, as pessoas não acreditaram, os populares destruíram bens da federação, 3 autocarros, xingaram os jogadores, equipa técnica, membros da federação, mas eles foram repescados como
os melhores terceiros. E essa passagem deles esteve na mão do Marrocos. Depois foi ver o povo se reconciliar com a sua seleção, indo atrás do autocarro de Marrocos para parabenizá-los por terem conseguido, com a vitória, puxar a Côte d'Ivoire. E hoje, numa partida que começou mal, porque o Senegal começou a ganhar, conseguiu o empate e, nas grandes penalidades, a Côte d'Ivoire avançou. Então, nós temos nos quartos de final, teremos a Côte d'Ivoire. Veja, poderia ter ficado em casa e, se calhar, quem sabe, ainda chegará à final, de derrotada potencial em potencial candidato ao cetro. Eu continuo a dizer que Angola já ganhou. Eu estou com Angola. Apesar de todos os bruxos, nós temos também que fazer uma campanha contra os bruxos que não queriam mesmo que a seleção estivesse lá. Por isso não lhe deram todo o apoio. E agora estão a mandar satélites. Mas eu acredito nesta rapaziada. E o futebol é uma caixinha de surpresa. Para além da concentração, da tática, da força, é preciso também ter um bocado de sorte. E eu acho que Angola pode ter sorte. E o tempo, este tempo não é de ninguém. Há um bajulador que diz, não, isso também foi no tempo do camarada. Não. Infelizmente, para nosso conhecimento, em 7 anos, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço nunca foi assistir uma partida da seleção nacional. Em 7 anos. Nunca foi. E isso dói. Dói mesmo. Nunca foi. Uma partida. Um treino. Mas será bom se o presidente se reconciliar com a seleção e dizer que não os discrimina. Será bom como mais alto magistrado. O presidente recebeu o filho do Rui Falcão no palácio. O filho do Rui Falcão é um excelente automobilista, corre no campeonato europeu. Angola não é europeia. Portanto, se ele corre no campeonato europeu, ele corre por um país europeu. Angola, o máximo que pode fazer é pagar. E paga. E Angola paga e não paga os jogadores da seleção. Mas ele corre por um país europeu, que é Portugal. Não corre por Angola. É excelente. É, de facto. Mas então, há outros atletas que só competem por Angola e com o nome de Angola. Portanto, vamos deixar de tretas. Há uns também que põem só o nome de João Lourenço porque querem ser chefe do CAP, porque querem receber mais dinheiro, porque querem coisa. Mas deixem-se disso, porque vocês eram os principais feiticeiros que estavam a torcer para a seleção perder e não perdeu. E como dizem os miúdos, não perdeu, estão mesmo no quarto. Agora contra a Nigéria. O meu prognóstico é que Angola vai vencer. Quanto? Quando muito, nas penalidades. Se não vencer, Angola venceu. Porque chegou e enfrentou a Nigéria. Quem ganha em campo não é o peso. Porque se fosse pelo peso, Angola já teria ganho muitas vezes. É a determinação dos atletas. Não é os governos que discriminam os seus cidadãos que ganham as grandes competições. E nesta competição, estes jogadores estão a mostrar a todos, principalmente aos políticos, que quando um povo se une e tem crença na sua garra, consegue ir longe. E eles estão longe por mérito próprio.
Não porque está lá a ministra, que a maior parte não conheceu. E ela chegou, quer dizer, ela chega e vai ter com os atletas, em vez de ter com a federação. Ela chegou sem avisar, quer dizer, é uma coisa, e começa a distribuir envelopes, uns recebem mais que outros. É uma ainda coisa ali, vergonhosa. Esse ponto é importante. Esse ponto é importante da ministra. A ministra dos Desportos é ela que representa a política desportiva em Angola. É ela que tem a responsabilidade de preparar o orçamento. É ela que tem que fornecer condições ou providenciar condições para que a federação tenha, de facto, o seu trabalho realizado. E essa ministra não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que conhece o balneário, foi atleta de alto nível. Ela terá que justificar perante a nação quantos milhões ela, de facto, projetou, orçamentou e cabimentou para a federação. Porque ela é responsável. E depois, aquilo que ela disse também foi grave, porque depois da fala, como diz os brasileiros, da fala dela, a cartilha começou a ser distribuída. E que cada um começou a falar da maneira dele, como quisesse, com o jogador. E o mais grave é dizer ao presidente da República que virá uma taça para ele, uma oferta ou uma prenda para o presidente da República. Isto me preocupa enquanto cidadão, porque eu não me revejo nesse tipo de políticas. E eu já tinha dito aqui, uma das coisas que me havia desligado com a seleção, o meu sentimento com a seleção, é de facto essa brincadeira de dizer graças ao fulano. Então os miúdos é que correm. O senhor que está lá, o presidente da República, seja quem for, está lá em nome do povo. O dinheiro é do povo. Mas que tipo de brincadeira é este? Que ele não vai ao campo e fica ele a lograr-se dos valores e fica ele, graças a ele que a seleção ganha. Ganha como? Ganha como? Portanto, nós temos aqui um problema que terá que ser, de facto, dissipado, e o presidente da República tem que estar em altura para tomar decisões severas no momento difícil. Excepcionalmente, a ministra, para já, terá que passar pelo crivo de justificar o dinheiro que o Estado disponibilizou para a seleção. E o senhor Aguinaldo Jaime terá que ser, de facto, exonerado da Unitec, que é uma empresa pública hoje, empresa ontem da Isabel, está sendo mal gerida. Nós não podemos ser contribuintes para alguém usar da nossa boa vontade, dos nossos bons ofícios. Ok, já vamos para ver oferecer horas dinheiro para terminar mesmo. A quem quer. Para terminar mesmo, Malundo, o minuto final. Sim, o minuto final. Dr. William Antonetti trouxe um dado muito importante. O presidente João Lourenço, há 7 anos que está no poder, nunca assistiu nenhum jogo de futebol. Isto é grave. Isto é muito grave. Aí demonstra o seu patriotismo. Não sei. Não. De futebol, não. Eu não disse de futebol. Ele gosta de futebol? Dos palancas negras. Da seleção. Da seleção. Exatamente. Pode ter assistido de futebol. Aí não posso... Sim, se calhar no estrangeiro. Mas se realmente, vamos dizer, se realmente nunca assistiu nenhuma partida de futebol durante 7 anos que está no poder e é presidente de Angola, o João Lourenço deixou muito a desejar e deve pedir desculpas e não pode, de maneira nenhuma, vir neste momento dizer que ele merece, que ele é o autor moral desta vitória, do facto de Angola ter chegado aos quartos de final. E o próprio presidente João Lourenço faz um apelo para vir publicamente dizer que esta vitória de Angola pertence única e exclusivamente aos jogadores. Ele tem que se demitir, ele tem que dizer, todos que estão a dizer que o presidente tem uma mão nisso, que o presidente é que contribuiu. O João Lourenço, o próprio João Lourenço, se eu fosse João Lourenço, eu mandava os meus trabalhadores lá no Facebook escrevam aí que essa vitória pertence única, exclusivamente aos jogadores de futebol. Eu não tenho nada a ver com isso. E oferece ao povo. Povo. Sim, e o João Lourenço tem que vir fazer isso, porque isso fica muito mal. Isto é tentar, usurpar. Isto é a mesma coisa que um diretor de uma empresa, um trabalhador,
apresenta uma ideia e ele é que ganha o mérito e os louros, dizer que ele é que inventou, que ele é que criou a ideia. Isso fica muito mal ao presidente João Lourenço. A outra questão do Aguinaldo Jaime, o Aguinaldo Jaime, ele não motivou os jogadores da seleção nacional. Quando ele disse que a Nigéria é um tubarão, ele está a criar medo aos jogadores angolanos. Você, quando vai lutar, vai entrar num ringue, num combate de boxe, os treinadores de futebol dizem sempre, nós vamos ganhar. Nunca ouvi um treinador que vai para o campo dizer que vamos jogar contra a melhor equipa do mundo e nós já perdemos, vamos perder. O resultado, desestabilizou a equipa. O Aguinaldo já esteve muito mal. A Nigéria já não é o que era, os Camarões já não são o que era, já não são aquilo que eram, nem a Argélia, nem o Egito, já não são. Tudo hoje é uma nova realidade, são novos jogadores e nova forma de encarar as coisas. E há surpresas no futebol. Portanto, o Aguinaldo já esteve muito mal quando falou em tubarões. Tubarões, não sei sim, não sei que tubarões é que ele está a falar. E também os jogadores já têm os telemóveis iPhone 15. O iPhone 15, a maior parte dos jogadores já tem. Aquilo não é nada, ele não fez nada e não está a fazer nenhum favor. O iPhone 15, toda a gente tem, miúdos têm, e o que ele veio fazer não é nada. A Nigéria está a dar Mercedes e está a dar 2 milhões de dólares. Portanto, o Aguinaldo Jaime fique lá com os seus telemóveis, que ninguém precisa daquilo, porque é uma vergonha o que essa gente anda a fazer. Portanto, e não é dele, Malundo, não é dele. Na Nigéria é o empresário. O empresário, ele não é empresário. Está a usar o direito da Unitel. Está a perceber? sim. E de forma abusiva. E abusiva ao ponto de desestabilizar a equipa. Eu reitero, essa equipa, se for eliminada, as culpas têm que ser sacadas a esse senhor. Sim. Quanto a Palmira Barbosa, para terminar, a Palmira Barbosa, o facto dela ter sido uma excelente jogadora não significa que será uma boa ministra. Quais são as qualidades, as qualificações que a Palmira tem? Ela caiu de paraquedas naquele cargo, não sem preparação nenhuma. Eu não sei quem são os seus colaboradores, os seus auxiliares. Vê-se que ela não tem bom relacionamento com o presidente da federação. Tudo isso que estão a fazer contra este presidente é injusto. Aguinaldo já me liga para os jogadores e não liga para o presidente da federação, não ligar para os treinadores. Isso não se faz. Isto não se faz. Não ligam para os treinadores, ligam para os jogadores. Não ligam para o treinador da federação, ligam para os jogadores. Isto é a Palmira, é o Aguinaldo Jaime e todos esses que estão aí a mandar bocas estão a prestar mau serviço ao país e estão a querer prejudicar a nossa seleção. Portanto, o maior adversário de Angola está identificado, são pessoas como o Aguinaldo Jaime, a própria Palmira Barbosa e todos esses comentadores que criticavam a seleção e que agora vêm dizer que apoiam Angola. Ok, muito obrigado a todas e a todos. Fica o compromisso amanhã. Quem fez perder ou ofereceu para Portugal património que era de Angola ou que foi dito inicialmente que estava sob arresto por ser de Angola e que várias vezes o Ministério Público de Angola veio dizer que tinha recuperado milhões, incluindo este património, que afinal entregou de bandeja a Portugal. Não foi Portugal que ficou com o património, foi Angola que passou. Vamos agora tentar saber quanto é que alguns receberam em troca. Boa noite, até amanhã, porque amanhã é outro dia que se quer diferente. Boa noite, companheiros. Boa noite. Muito boa noite. Obrigado.